Feliz sábado, irmãos. Vocês devem estar se perguntando por que são duas pessoas aqui em cima. Meu esposo vai falar em inglês e eu vou traduzir. Aqui é o nosso emblema que usamos aqui no Brasil, os anos que nós fomos missionários no Brasil. Lá fora também usamos este mesmo emblema, só que em inglês, né? Pode passar o seguinte. Para quem não nos... Isso, obrigado, irmão. Quantos aqui se lembram de mim quando eu era jovem nesta igreja? Quantos se lembram de mim? Bom, como tem bastante gente que não se lembra de nós, de quando eu era jovem aqui no Brasil, antes de sair para o exterior, bom que colocamos, então, esses slides para vocês saberem aonde nós estivemos esses anos todos. Como família, moramos aqui no Brasil de 2008 a 2012. Foi quando nós servimos como missionários aqui no Brasil. Fizemos praticamente somente a área de saúde. Fizemos mais a associação de Campo Grande, que é a Sul. Aqui foi uma das nossas primeiras igrejas, essa é a antiga igreja de Madureira. Agora eles... Esse daqui? Essa foi aqui? Mesmo, outro por aí. Desculpem, irmãos. Exatamente no aniversário de mamãe. Foi a primeira vez que falamos aqui na igreja, aqui na antiga igreja. Falamos também... Fizemos uma partilha com o prefeito da época e falamos, então, naquele CIEP, que é lá perto daquela clínica São Judas, lá embaixo. Falamos para 800 pessoas aqui na cidade, nesse encontro. Participei nesses 4 anos na televisão, praticamente uma vez por mês, uma vez por semana eu ia à televisão fazer culinária. E aí algumas fotos das igrejas onde passamos, e sempre terminamos com aulas de culinária. Nós somos veganos já há 22 anos, 20 anos somos veganos, e é isso que eu ensino, né, por ser culinarista. Eu tenho sangue judeu, então, quando morávamos aqui no Brasil, íamos também muito lá na Bet Benei, em Botafogo, a igreja judaica adventista. Participamos também com a ADRA, no encontro da ADRA, ali em 2009. A última missão que nós participamos foi na cidade de Monument Valley, nos Estados Unidos, no estado de Utah. É uma reserva indígena de 300 mil indígenas. É a maior reserva americana. É maior do que o estado do Rio de Janeiro, meu esposo está me falando. Nós morávamos... Volta. Could you go back to that? Esse monumento, por isso que é Monument Valley, é o Vale dos Monumentos, mas esses monumentos são rochosos. Se vocês olharem ali, são as duas mãozinhas, que seriam aquelas luvas sem os dedos, né? Vocês conseguem ver as duas mãozinhas? Então... Da nossa sala de jantar, nós víamos esses monumentos. Aqui a reserva toda, nós fazíamos a parte de saúde na reserva para a missão. Esse caminhão é o que nós levávamos de lugar em lugar, fazendo a nossa missão. Aí dentro nós fazíamos as aulas de culinária e as palestras. E por estarmos no deserto americano, você vê
a diferença das fotos. O original, muito colorido, e com o passar do tempo já não tinha mais o colorido, por causa das altas temperaturas da região. Aí foram somente crianças, os nossos filhos estão aí também. Nossos filhos não estão aqui atualmente no Brasil conosco, eles estão com 19 anos de idade e retornaram aos Estados Unidos para terminarem estudos. Aqui uma das vezes que paramos, lá no fundo é um supermercado, eles nos deixaram parar o nosso caminhão e ali fizemos palestras de saúde, exercício e culinária, nesta semana que estivemos nesse lugar. O que nós fazíamos, a associação queria primeiro que nós fôssemos a vilarejos que não havia presença adventista, fazíamos amigos e aí vínhamos então com Daniel e Apocalipse. E é assim que fizemos esses anos nessa reserva. Aqui, um encontro que nós fizemos, aquela senhora que está ao meu lado, de blusa branca, grisalhos, de cabelos grisalhos, ela também era missionária. E aqui a menina é a Sara, nossa filha. Aqui um verso bíblico, gostaria de ler com vocês. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E aqui nós estamos, o nosso desejo é que o que nós vamos, hoje só estamos começando uma série de palestras que gostaríamos, o tempo que estivermos com a parte de saúde de Itaboraí, nós vamos fazer com vocês, e quem sabe também aulas de culinárias aqui, novamente, para que primeiro nós como igreja estivermos vivendo, aí podemos levar. Concordam comigo? O primeiro fato é ser realidade em nossas vidas. Quando isso for fato, é que nós podemos, então, contagiar os outros. Desculpem meus erros de português, eu estou nervosa. É diferente estarmos de volta ao Brasil. Porque lá nos Estados Unidos, ele fala por ele mesmo. Aqui no Brasil é mais como ele sendo Moisés e eu sendo Aroa. Porque ele não tem como se comunicar para fazer um sermão. Ele já está até conseguindo se comunicar, porém, nesses anos que retornamos aos Estados Unidos, não somente ele, mas também os nossos filhos perderam o português. E o meu português ainda também precisa melhorar bastante. Por ter crescido aqui, eu até sei formular as frases, mas quando você não usa o vocabulário por algum tempo, eu fico procurando pelas palavras e aí fico meio gaguejado, meio errado, verbo não conjugado, vocês me desculpem, mas eu espero que o Espírito Santo possa fazer o trabalho de convicção em nossos corações, e o português e os erros de português aí não sejam empecilhos para a ação do Espírito Santo. Amém? Ok, bom dia, feliz sábado a todos. Se viu, eu falo português com pouco sotaque. Então eu vou falar em inglês. Today we're going to do an old-fashioned Bible study. Adventist Bible study. A parte do português, vocês entenderam? Então, hoje, irmãos, nós, na verdade, somos da área de saúde, mas nós começamos com uma palestra que não é de saúde, não podemos chamar de saúde, porém está muito entreligada.
Nós vamos então fazer este estudo bíblico. Se você tiver papel e caneta, anote. É realmente fabuloso. Esse estudo é fabuloso. Quem nos assistiu no passado provavelmente deve ter visto, mas nada como repetição para ficar em nossas mentes, né? Okay. We're going to do a service today called the 5 Epochs, How God Saves. Então nós vamos estudar 5 épocas bíblicas e ver então como que Deus traz a salvação para nós. Okay, the first one we're going to look at is the flood. A primeira então sendo o dilúvio, The second one, there you go, is the Exodus. a saída do Egito, a segunda, The third one is the Babylonian captivity. a terceira, o cativeiro babilônico, The fourth one is the first coming of the Messiah. e a quarta época, a vinda do Messias. And the last one is the one we're all waiting for, the investigative judgment to close. E a quinta, aquela que nos atinge, porque é o que nós estamos esperando, que é o juízo investigativo. And we're going to see how these 5 give us clues on what we need to do to be saved. E aqui vamos encontrar as dicas de como Deus fez o trabalho da salvação humana. Okay, as much as you want to hear me speak English, I'm going to go through this rather quickly. Nós vamos tentar fazer bem rápido, apesar de que provavelmente alguns queiram ainda me ouvir falando em inglês. Okay, we want to start off with this Bible verse here. Nós vamos então começar com este verso. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Quem? Os profetas. Isso Go ahead. se encontra em Amós 3:7. So he gives it to the prophets, and the prophets give it to us through the word that they have written. Então Deus deu aos profetas e os profetas passou a nós através da palavra de Deus. And it's our job to find out from the Bible what we need to do. E é nosso trabalho, é nosso dever procurar aqui então para saber quais são essas verdades. Okay, let's look at the first one, the flood. Então vamos olhar o dilúvio. Okay, we had a children's story talking about Noah. Nós tivemos a história das crianças sobre Noé. Because my first question is always, what was the first prophet, or who was the first prophet to predict the flood? And the answer is not Noah. E aqui tem uma correlação que a resposta da nossa pergunta não é Noé. Você vai ter que pensar. Qual foi o primeiro profeta a anunciar o dilúvio? Quem fala? Enoque. Enoque. Tá bom. Now, was Enoch a prophet? E Enoque foi profeta? According to the last book of the next to the last book of the Bible, he was a prophet. E o penúltimo livro da Bíblia nos responde e diz assim: Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou: Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Judas 1, 14 e 15. So here's the question then. How did he predict the flood? We don't read anything about that in the book of Genesis. E como então ele previu que o dilúvio viria? Ele se comunicava. Deus se comunicava com Enoque. Okay, and how did he pass it on through us then? E como que Enoque passou adiante para as pessoas que viviam naquela época? Através de seu filho. Quem foi o filho de Enoque? O irmão falou.
Matusalém. Obrigado, irmão. Matusalém era o filho de Enoque. Que Matusalém viveu até o ano em que veio o dilúvio, de que seu nome é suposto ter sido profético. Well, vamos falar agora algumas palavras em hebraico também, né, irmãos? Ele morreu. Metu, ele morre. Pois é, eu pulei isso. Metu, ele morre. Zalak, ele manda. Então, fazendo a junção para o nome dele, né? Como se Deus tivesse criado para ensinar os homens que, assim como Matusalém morreu antes da inundação, devem ser enviados para... Eu li correto, irmãos? Trazer outra pessoa para ler. Como se Deus tivesse criado para ensinar os homens que, assim como Matusalém morreu antes da inundação, devem ser enviados para afogar o mundo ímpio. Se isso fosse assim entendida, então, mesmo o nome deste patriarca, contidas nele um aviso gracioso. Okay, there's one thing I missed though, and I need to go back. Uma coisa eu perdi que eu vou voltar. Okay, we're going to call Enoch the prophetic truth prophet. Então nós vamos chamar Enoque, o primeiro profeta, o profeta da profecia. The prophetic truth prophet's job is to tell us what God's will is, what's going to happen. E o profeta da profecia, o trabalho dele é ensinar que vai chegar um tempo que isso vai acontecer, mas ele está prevendo antes de acontecer. Okay, he's the first prophet. Ele é o primeiro profeta. Now, when the time comes for that prophecy to come to pass, God raises up a second prophet. Então, quando está perto daquilo acontecer, Deus então levanta o segundo profeta. We know in the case of the flood, it's Noah. E quem pregou então sobre o dilúvio? Noé. But we're going to call him, there you go, the present truth prophet. Então nós vamos chamar o Noé o profeta do presente, porque já ia na época de Noé acontecer a profecia. His job is to take the message and prepare a people to go through it. E o trabalho de Noé então era preparar esse povo para enfrentar a profecia quando ela acontecesse. So does everybody see how God uses these two prophets independent of each other? Então vocês conseguem ver como Deus utilizou os dois profetas? Um falando na profecia muito antes de acontecer e o segundo quando estava para acontecer, para então preparar esse povo. Is that the only time God used this manner? E essa é a única vez na Bíblia que encontramos que Deus fez isso. We're going to see. Let's look at the Exodus. E não nós vamos ver que nessas 5 épocas foi assim que Deus fez. E a segunda vez então, a saída do Egito. Okay. So God raises up Abraham. E então Deus levanta Abraão para fazer uma profecia. He tells Abraham, your seed is going to be in captivity for 400 years. E Deus fala então para Abraão que a sua semente, os seus filhos, ficarão em cativeiro por 400 anos. When the time comes to pass, he raises up Moses. Eu não falei. I'm sorry, love. Então, Abraão, sendo o primeiro profeta, ele é o profeta da profecia. Porque foram quantos anos antes? 400 anos antes do cativeiro. Isso? Okay. And God raises up Moses. E Deus, então, levanta Moisés para o quê?
tirar o povo do Egito para levar para a terra prometida. Okay. Do we see how God keeps using this method over and over? E nós vemos então que se repete. Novamente nós tivemos o profeta da profecia e agora temos o profeta do presente, sendo Moisés. Então Deus funcionou da mesma forma? Vamos ver então a terceira época. Okay, the Babylonian captivity. O cativeiro babilônico então. God raises up Jeremiah. Ele primeiro dá a profecia para quem? Jeremias. He tells him Israel is going back in captivity for 70 years. A profecia de Jeremias foi que Israel voltaria ao cativeiro, agora em Babilônia, por quantos anos? 70 anos. Okay, God then raises up, and so that makes him the prophetic truth prophet. Nessa terceira época, quem é o profeta da profecia? Jeremias. Okay, then he raises up Daniel. E o segundo profeta é quem? Daniel. In chapter 9 of Daniel, Daniel says he studied Jeremiah's time prophecies. E Daniel, no capítulo 9, ele diz que ele estava estudando as profecias de Jeremias, quando ele então viu que o povo ficaria em cativeiro em Babilônia pelos 70 anos. He helps to get the people ready. That makes him the present truth prophet. Então, Daniel aqui é o nosso profeta do presente, porque ele viu que era na época dele que essa profecia ia se cumprir. Are we seeing this? Is everybody seeing? Is this clear? Vocês percebem a sequência? Percebem? Quantos estão percebendo conosco? Ok. Tá bom? Vocês estão conseguindo entender? Se vocês não entenderem, por favor, irmã, para. Volta. Okay, the fourth epoch. Então, a quarta época, vinda do Messias. This time Daniel is the prophetic truth prophet. Então, Daniel vai ser o nosso profeta da profecia. Because he gave the prophecy of the 70 weeks to the coming of the Messiah. Porque ele foi quem predisse as 70 semanas até a vinda do Messias. When the time came, God rose up John the Baptist. E quando o tempo chegou, quem foi chamado para fazer esse trabalho? João Batista. Who said, the one that we are supposed to waiting for, he's right here in our midst. E João Batista falou, aquele que estamos esperando está no nosso meio, bem aqui conosco. So therefore he becomes, there we go, the present truth prophet. Então João Batista é o profeta do presente. Okay, Não dado. one last time. Is this very clear? Does everybody understand what's going on? Ele quer ter certeza que vocês estão entendendo o nosso ponto. Vocês estão entendendo? Ok. Okay, are we making any of this up? Vocês acham que estamos aqui fazendo alguma coisa que não é bíblico? Não. No. Vocês percebem que é isso aí é muito bíblico, não é? Estou Não. falando de verdade bíblica? Ok. Como, irmã? What'd she say? That is very luxury to have Okay. in English. Oh, yeah. Let's look at the final epoch then. Então vamos fazer a quinta época. Okay, which is the investigative judgment. Juízo investigativo. Isso é a nossa época agora, não é isso? Okay, Daniel is the prophetic truth prophet. Então, o profeta da profecia é Daniel. Em Okay. qual profecia que ele é? Qual foi a profecia de Daniel que é para o nosso tempo? Isso, irmã, aqui falaram, isso mesmo, 200. Those mil.
Porque em inglês é 23, sorry. 2.300. 2.300 tardes e manhãs. Tá bom. Desculpem, irmãos. Se eu Ok. começar a falar inglês, eu vou começar a falar inglês com vocês. Eu tenho que parar o inglês. Okay, one last time. Are we totally clear with everybody? Mais uma vez, pela última vez. Vocês estão entendendo? Então vamos prosseguir. Ok. Todos comigo? Everybody sees God's method. Vocês conseguem ver o método de Deus? Has God changed at all? Who makes it a present truth and gets the people ready to go through it. E então, quando está chegando a época desta profecia se cumprir, ele traz o segundo profeta que vai preparar as pessoas desta época para a profecia, ele vai mudar. So here's my final question. Então aqui a minha pergunta: Who is the present truth prophet for the investigative judgment? quem é então o profeta para o juízo investigativo? Let me ask you a question. The little boy answered. Yeah. Let me ask you another question. Mais uma pergunta, irmãos. Did everybody just see what we did? Vocês notaram então o que aconteceu aqui? O ponto final deste estudo? Quem entende? Quem entendeu? Nós provamos o que, irmãos? Estamos provando o quê? We just proved from the Bible that Seventh-day Adventism and Ellen White is the only present-day church. Nós provamos na Bíblia que nós, como igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem razão bíblica para a existência. Why is this important today? E por que isso é importante para nós? Because today a lot of Adventists think that Ellen White is just a figment of our imagination. Porque hoje em dia, irmãos, muitos de nós pensamos que a irmã White é simplesmente uma coisa que não precisamos dar ouvidos. I believe the Bible, but I don't know quite if I believe Ellen White. Muitos dizem, eu acredito na Bíblia, mas não sei se eu acredito na irmã White. What happened if you refused to obey Noah? O que aconteceria com você se você fosse da época de Noé e não quisesse obedecer Noé? Como aconteceu com todos eles. What if you didn't obey Moses and you decided to stay in Egypt? Se você era da época de Moisés e não obedecesse Moisés para se preparar e sair do Egito e ficasse para trás. Or Daniel and you stayed in Babylon? Ou da época de Daniel, como muitos fizeram, em vez de retornar a Jerusalém. Eu aceito, irmã. Em vez de retornar a Jerusalém, ficaram em Babilônia. Desculpe, irmã. If you didn't obey John the Baptist, you stayed a Jew instead of converting over to Christianity. E na época de João Batista, se você não acreditou em Cristo como sendo o Messias, e continuou sendo um judeu. So why is this a health message? E como que isso então se relaciona com a mensagem de saúde? Todos aqui sabem que
para uma pessoa que ensina saúde, começar com essa mensagem, vocês devem estar se perguntando, mas qual é a relação entre mensagem de saúde com esse estudo? Because she had so much to say for us about health. Porque ela complementa as direções que a Bíblia tem em saúde, ela complementa e traz para o nosso tempo como utilizar essa mensagem de saúde. When I became an Adventist, I was a government inspector for meat inspection. Quando eu me tornei adventista, eu era inspetor de saúde para o governo federal americano. And I was very shocked to see that everything she says about the health message is so correct. E me choquei quando, ao ler os seus escritos, vi que o que ela dizia quanto à saúde, quanto aos animais e as outras coisas, estavam realidade no meu trabalho diário. So I had to adapt my life to what she was writing about how we should live our lives healthfully. E eu tive que, então, adaptar a minha vida para os seus escritos, o que ela estava trazendo para a sua igreja. I'm a living example that the Adventist health message works. E eu sou, então, um vivo exemplo de que a mensagem adventista de saúde funciona. I was told that my health, I should back up. I am a disabled veteran of the United States government military. Eu sou Veterano? No, we don't Não? use that You don't term. use it? Bom, eu não sei o termo em português, então eu vou contar a história. Ex-military. Ele é ex-militar, militar? Sim. E quando ele esteve na Armada dos Estados Unidos, diagnosticaram ele com uma doença. Vocês sabem, vocês veem, meu marido anda, fala, vive bem. Por quê, irmãos? Quando ele vai aos médicos, que ele lá, por um ano, uma vez por ano, ele tem que fazer esse exame, que é específico, eles olham tudo no corpo dele, mas lá os médicos não acreditam como que ele tem uma vida normal. A única coisa que não é normal, por ser vegano, é ruim, difícil comer fora, né? Mas a gente cozinhando dentro de casa, a vida é muito normal. Então, assim, para eles não entendem, porque somente com os nossos olhos que Deus nos deu, que a gente consegue ver a realidade da mensagem de saúde. Ele já 3 vezes na vida dele já quase morreu por causa dessa doença. E hoje em dia, nesses 20 anos, ele não sente nada. Ele não tem sintoma nenhum, não tem sequelas. So I know that the health message works. Então vemos que a mensagem de saúde funciona. But I want to finish up by directing this to who it needs to be directed to. Mas eu gostaria de terminar direcionando isso aonde precisa ser direcionado. It doesn't matter if it's from the Bible or from Ellen White. Não importa se é bíblico ou dos escritos da irmã White. It is Jesus' message to us. É a mensagem de Cristo a nós, a sua igreja. He only expects us to take the information and make it important in our life today. Ele simplesmente nos pede a fazer esta mensagem importante em nossas vidas. We don't save ourselves by our works. Nós não vamos obter salvação por causa de coisas que fazemos, nem mesmo o vegetarianismo vai te levar para os céus. But God expects us to get on board on what He wants to do in our lives. Mas Deus requer de nós que nós nos coloquemos em suas mãos para que então Ele possa ser o quê? Um meio. Nós somos somente o meio que Ele vai trabalhar, não somente nas nossas vidas,
mas nas pessoas ao nosso redor. That's what it means when Paul says that we are supposed to submit ourselves a living sacrifice. E é isto que Paulo quer dizer quando ele diz que nós devemos nos submeter como sacrifícios vivos. I give up what I want to do and I do what God wants me to do. Então eu deixo aquilo que eu quero fazer para fazer aquilo que Deus quer. Porque desta forma eu sou um meio. Irmãos, uma coisa aqui que eu... That's porque são dois. Ela pode falar também. Assim, a mensagem de saúde, irmãos, muitas pessoas acham que é não faça isso, não faça aquilo. A mensagem de saúde não é somente na boca, irmãos. É como nós vivemos, é como nós trabalhamos, é como nós dormimos, como nós nos vestimos. Tudo se relaciona. Quando a gente separa a irmã White de nossa igreja e vamos dizer, não, a irmã White é uma coisa que eu não quero ler, não quero contato. Vocês me desculpem os pastores que estão aqui me ouvindo, ou quem vai me ouvir lá fora. Se você não quer aceitar a irmã White, irmão, me desculpe, você está na igreja errada. Nós somos o que somos por causa da irmã White. Porque se tivesse parado com a mensagem de Miller, onde nós estaríamos? Nós só somos adventistas do sétimo dia por causa da irmã White. Se você não tem o hábito de ler seus livros, irmãos, comece pelo caminho ao Cristo. Descubra Cristo. Com Cristo, Ele vai lhe dar poder de fazer as outras coisas que você precisa fazer. Irmãos, Cristo está voltando. Vocês concordam comigo? Mas para você e eu estarmos preparados naquele dia, irmãos, não é nem a mensagem de saúde. É quem nós conhecemos. E quem é esse ser? Cristo. Cristo Jesus, que morreu na cruz por você. Hoje, Ele está lá nos céus, fazendo a expiação por você e por mim. Se nós ainda não morremos, irmãos, esta porta ainda está aberta para nós. Conheça teu Salvador. E Ele fazendo transformação em sua vida, você vai ter o poder. Porque esse poder, irmãos, até para guardar esse dia de sábado, sem Ele, sem o poder dEle, nem eu, nem você, nem ninguém pode cumprir a lei, irmãos. Então nós temos que conhecer a Cristo, colocá-lo em nossas vidas. E com o poder que vem dele mesmo, obedecê-lo. Eu às vezes me pergunto o porquê desse paradoxo, seria assim em português que se fala a palavra? Por quê? Ele nos pede para obedecê-lo. Porém, para obedecê-lo, não podemos fazer sem Ele. Então, quem está obedecendo, irmãos? Sou eu? Não. É porque Ele vive comigo, está no meu coração.
Vocês entendem o que eu chamei de paradoxo? Por quê? Ele quer a minha servidão a Ele, porém, para servi-lo, Ele me dá o poder de fazer, porque eu mesma não posso mais. Eu não estou mais na categoria dos anjos e de Adão antes da queda. Eu não tenho mais esse poder. Então, ele vem dele para eu poder obedecê-lo. Mas sem obediência, o que a Bíblia nos diz? Não vos conheço. Sem a razão certa, ele vai nos dizer, não vos conheço. Apartai-vos de mim. Mas hoje está nas tuas mãos esta decisão. Só depende de você. Eu não posso salvar o meu esposo. Eu não posso salvar minha mãe. Nós, pais, não podemos salvar nossos filhos. Todos os meus filhos já são adultos. Meus netos já estão também chegando à fase etária de 12 anos. Daqui a pouco nem os pais já têm mais controle sobre eles. Então, irmãos, a nossa salvação é individual. Nós podemos nos ajudar? É nosso dever? De cima do muro, quando uma casa está pegando fogo, nós vamos deixar o nosso vizinho morrer? Não, irmão. Não sei você, mas eu morreria pelo meu vizinho. Para acordá-lo, para fazê-lo tirar o que seja necessário, criança, mulher de casa. E isso foi o que Deus fez. Colocando em nossas mãos o dever de, se nós vemos um irmão fazendo errado, nós devemos ajudar esse irmão a... Como igreja, nós temos coisas que fazemos. Às vezes a gente não quer disciplinar pessoas, não quer cortá-los da igreja. Mas esse é um instrumento para quê? Para trazê-los de volta, porque alguma coisa tem que acordar. Não é assim? E nas muralhas, onde os guardas ficavam, nos é dito que aquele que ficava na muralha e não desse o sonido de que o perigo estava chegando, o sangue de todos dentro da cidade estaria sobre a cabeça de quem? Daquele soldado. Então, eu mais uma vez, irmãos, eu me sinto aqui no dever de falar para vocês. Cristo está perto de voltar. Se você ainda não sente isso, irmãos, põe-se de joelhos. Conheça teu Salvador. Estude a sua palavra. Este é o único meio de termos salvação. E para a reforma, a irmã White nos diz que não existe... what is the word? Não existe quem? Revival. Renovação, revival, Yeah, seria revival. revivamento. Reavivamento. Não haveria reavivamento sem reforma. Então, reforma precisa em nossas vidas. Para que então Deus possa fazer um reavivamento em nosso meio. Mas começa de onde? De mim. É individual. Aí podemos fazer na família, na igreja, na comunidade, na associação, na união, aí a gente vai subindo. Mas começa com cada um de nós, em nossas casas.
Okay. No, but it does lead us to the end. E isso então nos leva no final, para o In which, final. in which case I want to ask if there is a desire to learn more about the Bible like we've just seen today. E eu gostaria de perguntar a vocês, quantos aqui têm o desejo de aprender mais a Bíblia fazendo estudos como este? Genesis to Revelation, verse by verse. Verso por verso, de Gênesis a Apocalipse. Ok. I want to get something like that started here. Ele gostaria de começar aqui em Itaboraí um estudo desse tipo. In português. Em português. Mas vai ter em inglês. Okay. Eu não sei o quanto ele sabe, então vai ter que ser ele e eu traduzir, irmãos. Okay, let's pray Okay. then. Então, irmãos, para fecharmos, nós gostaríamos que esta mensagem fosse de realmente lhe pôr para pensar. Se você faz parte desta igreja, ainda não conhece os escritos da irmã White, compre-os. Porque esses livros, irmãos, pertencem a nós como igreja. Se nós, como igreja, não conhecemos esses escritos, eles estão para quem? São para quem? Concordam comigo? Nós precisamos conhecer porque é neles que nós vamos encontrar o que é para a nossa época. Comece com Cristo. Quando você estiver tendo tempo com Cristo, Ele vai lhe dar mais desejo de conhecer as outras coisas. Aí entra na saúde. Não comece pela saúde. Enquanto isso, pode-se retirar algumas coisas da alimentação. Vamos, quem sabe, fazer uma palestra aqui por onde começar. Tá? Por quê? Muitas das vezes, irmãos, desculpe, já deve estar na hora, não? Estão falando para eu ir embora. Vamos começar outra palestra. Então, olha, irmãos, a mensagem de saúde, ela tem etapas na nossa vida. Tem coisas que a irmã White fala que não é o ideal, mas tem coisas piores. E o que nós já percebemos em nossas igrejas, não somente no Brasil como fora, nos países onde nós já passamos, é que as pessoas acham, é o vegetarianismo. Sabe o que eles fazem? Tiram as carnes. Mas quando você tira as carnes, e você olha nos escritos da irmã White, ela diz o seguinte: o açúcar e o leite, os dois juntos, é pior do que a carne. E por que tiramos a carne antes do açúcar? Por que ainda, desculpem se eu vou pisar nos dedinhos aí e fazer calos, nos calos aí dos pés. Mas não conheço pessoalmente assim muita gente aqui não. Mas vou dizer o seguinte: se você tirou a carne e usa o queijo, você está fazendo pior. Sabe por quê? O queijo nos escritos da irmã White, ela diz, não é alimento. Nunca deveria ser introduzido no estômago. Essas são as palavras dela. Se você então deixou a carne e está usando o queijo, você está fazendo pior para o seu corpo. E é isso que nós percebemos em vários países, em nosso meio, é isso que nós fazemos. Então, irmãos, meu desejo, eu gostaria de estar aqui um sábado por mês, mas não temos essa, né, Jefferson? Mas não temos essa liberdade de estar aqui todo sábado, uma vez por mês. Então, eu gostaria de começar um grupo
Não sei quanto tempo que eu vou estar em Itaboraí. Estamos procurando coisa mais no interior e devemos mudar. Então, o tempo que eu estivesse aqui, eu gostaria de fazer, quem sabe, até na minha casa, ou quem sabe, quem tem uma cozinha que a gente possa se encontrar, sair ensinando vocês a comerem melhor. Porque esses passos, irmãos, não devem ser feitos do dia para a noite. Eu até estava falando com meu marido, eu não queria ter começado as nossas palestras de saúde em Itaboraí através esse início aqui. Mas, pelo outro lado, é necessário. Porque senão fica aquela sensação de que eu uso os escritos da irmã White, mas eu não te expliquei por que eu uso os escritos da irmã White. E é por isso que iniciamos por aqui. Mas, vamos, quem quiser, faça contato. Nós vamos começar a fazer grupos, não somente para alimentação, mas também para estudo da Bíblia. Quem quiser fazer em inglês, ele vai fazer somente em inglês, que aí é como lá em cima, eu não traduzo mais, ele faz toda a lição, do início ao fim, em inglês. E para você que está assistindo, mesmo que você não seja adventista, venha, participe conosco. Nós falamos em outras línguas também, podemos fazer, se você conhecer pessoas que falam outras línguas. Venham, estejam conosco. Nós somos da saúde, ele é enfermeiro. Eu não terminei faculdade de enfermagem. E assim, irmãos, queremos ser utilizados enquanto estivermos aqui. Nosso desejo é de passar o que nós sabemos para você também ser um objeto na mão de Deus. Que o nosso coração é que você aceite o convite que Cristo está lhe fazendo. Porque hoje é o dia da nossa salvação. Amanhã já não sabemos mais. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor, e ao Jesus chama, vamos para lá. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E de grandes sinais aparecem muito mais.
posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhos. Os mortos viverão, sim, viverão, para encontrá-lo lá no alto. E os vivos orarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. Os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão, sim, viverão, para encontrá-lo lá no alto. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, meu Jesus virá para chamar os seus filhinhos, os mortos viverão, sim, viverão, para encontrá-lo lá no alto. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, vamos para lá, para lá, para lá.
dada a notícia, irmãos, que eu poderia abrir para a igreja. Foi me dado o terceiro sábado no JA, todo terceiro sábado do mês, o JA, para eu fazer saúde. Quantos gostariam de participar? Principalmente se você tem crianças. Como JA, nós queremos algumas vezes, não vão ser todos eles, nós vamos abrir às 15h. Na escola de paz nós vamos fazer, ok? Então, terceiro sábado de todo mês, às 15h. 15h. Nós vamos, então, fazer uma palestra, ou quanto tempo me derem. É importante, se você tem crianças, essas crianças e o que você ensina a essas crianças é responsabilidade sua como pai e mãe. Eles não têm como escolher o que eles vão comer, aonde que eles vão dormir ou como eles vão viver. Então, é responsabilidade sua, Deus vai cobrar de você. Então, se vocês querem participar, irmãos, terceiro sábado de março, nós estamos, então, 15h, iniciando esse processo aí, tá bom? Então, vamos orar, irmãos. Santo bom Deus que está nos céus, queremos, Senhor, na Tua presença, colocar essa igreja nas Tuas mãos, cada mente, cada coração aqui, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa ser o meio de dar conforto, mas também convicção, Senhor. Que nós possamos ser tocados a fazer coisas novas em nossas vidas, para que o fim seja melhor em nossas vidas. Nós bem sabemos que muitas doenças estão acontecendo lá fora e muito ainda virá. E é por isso, Senhor, que lhe pedimos, nós precisamos do Teu santo poder para Te obedecer e para nos achegarmos a Ti. Dar-nos uma fé que bem sabemos que a mesma vem de Ti. Senhor, neste sábado, que seja um novo começo em nossas vidas. Reine em nossos corações. Te pedimos, Senhor, não porque haja mérito algum em nós, mas pelo amor do Teu Filho amado Jesus, quem morreu por nós na cruz. Amém.